Povo abençoado, vem com uma palavra ao teu coração hoje. Hoje Deus vai dar uma apertadinha aí na gente, uma palavra maravilhosa, onde Deus vai, com certeza, dar uma chacoalhada na nossa alma, mostrando para nós que verdadeiramente nós precisamos dessa palavra constantemente no nosso coração, para nos mantermos alinhados com a presença e com a graça do Espírito de Deus sobre nós. Quero compartilhar com você um versículo hoje, nem é um texto, onde Deus falou muito ao meu coração. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porque Paulo, irmãos, traz para nós esse entendimento, né? Através da carta que ele escreve à igreja de Roma. O que ele traz para nós diante dessa palavra? O texto, ele vai trazer em todo o tempo que quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Ele vai trazer que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele vai trazer de que, com certeza, se nós andamos segundo o Espírito de Deus, absolutamente é certo de que nós vamos andar, com certeza, fora, né, dos desejos da carne. Nós não estaremos engajados lá em Gálatas, capítulo de número 5, que vai trazer, né, as pendências da carne, né? Mas nós vamos estar no mesmo Gálatas, capítulo de número 5, verso 22, nós vamos estar introduzidos ali, aonde o fruto do Espírito é mansidão, paz, longanimidade, gozo, né? Ele vai trazer os frutos do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo aqui no capítulo de número 8, que quem é de Deus vai produzir frutos do Espírito Santo sobre a sua vida, né? Aqui ele vai dizer, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ele está falando que essa lei, ou seja, essa autoridade máxima, aquilo que nós devemos seguir, que vem do Espírito de vida, ou seja, do Espírito de Jesus Cristo para nós. Por quê? Porque ele traz Espírito de vida. Porque antes de Jesus Cristo, nós éramos condenados à morte, e morte eterna. Não tinha quem cumprisse a lei. Ou seja, então, só através de Jesus Cristo que tem vida. Paulo está dizendo, depois desse Cristo, o Espírito de vida veio sobre nós, ou seja, o entendimento da vida eterna, nós temos nele, mas eu preciso demonstrar que eu estou com ele. É a mesma coisa que Jesus disse nos evangelhos, aquele que não está comigo está contra mim, aquele que não ajunta, espalha. Paulo está dizendo, se você está com Cristo, esteja de todo o teu coração, de todo o seu entendimento. Paulo, mas por que você leu o capítulo de número 8 no verso de número 7? Porque aqui ele está dizendo que o pendor, né, da carne é a inimizade contra Deus. O que Paulo está dizendo? Essa inclinação da carne, né? Aqui na minha Almeida corrigida e atualizada, ele vai trazer a tradução inclinação, algumas vai trazer pendor, né? Que essa mente natural, ele está dizendo que essa mente natural, ela tem inimizade automática contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ou seja, a tua mente natural, humana, ela não vai ser sujeita a Deus sozinha, não tem como isso, Paulo está dizendo, né? E nem em verdade o pode ser, não vai ser nunca, senão você não tiver o Espírito de vida dentro de você, né? Ele está dizendo, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sabe o que ele está falando? Quem está no pecado e na carne não pode agradar ao Senhor. É o que ele disse, é inimizade contra Deus, é contra as coisas do Espírito. Então, ele está nos alertando, dizendo, mas vós, porém, não estejais na carne. Olha aí, mas no Espírito, verso número 9. Se é que o Espírito de Deus, ele para aqui e faz uma
um momento de reflexão e coloca para nós assim, um momento de dúvida e reflexão, dizendo: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sabe o que ele está dizendo? Que não tem como, irmão, de uma fonte de água doce fluir uma água amargosa. Ele está dizendo que não tem como essas duas coisas se encaixarem. As trevas nunca vão se encaixar com a luz. Ele está dizendo que seu comportamento tem que ser, tem que coincidir com a palavra de Deus. Ele está dizendo aqui, irmãos, uma coisa séria. Um tapa na nossa cara. Às vezes o Espírito Santo de Deus, ele traz isso para nós, dizendo: olha aí, mas vós que não estáis na carne, mas no Espírito. Ele está falando: você está no Espírito, você é de Deus, você está no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em você. Quando ele fala você, tá falando de mim, tá falando de você, tá falando da igreja, tá falando de todos aqueles que confessam Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Olha aí, mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, automático, não tem discussão. Paulo tá dizendo, não dá para discutir isso. Ou seja, não dá para eu falar que eu sou de Cristo se eu não sirvo a Jesus. Não dá para falar que eu sou de Cristo se eu não vou à igreja, porque a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer: não deixe de congregar como é do costume de muitos. Não dá para falar que eu sou de Cristo se eu não sou dizimista, se eu não sou ofertante. Não dá para dizer que eu sou de Cristo se eu não tenho um pastor que me conduza. Não dá para dizer que eu sou de Cristo se eu discordo de algumas coisas que a palavra de Deus fala. Ele está dizendo isso assim de uma maneira muito clara. Ele não está falando nem entre as linhas, irmãos. Ele não está falando para que bom entendedor meia palavra basta, não. Ele está dizendo na íntegra. Ele está falando de maneira incisiva, de maneira categórica. Olha aí, se esse Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Sabe o que ele está falando? Os desejos da tua carne não vão aflorar se você realmente está em Cristo. O teu corpo vai demonstrar isso nas atitudes e no comportamento. Irmã Paula, é difícil quando você está em Cristo, não. Por quê? Porque essas coisas, irmão, vão sobrevir sobre nós, mas nós não vamos ter prazer nelas, porque o nosso prazer estará em Cristo. Olha aí, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Sabe o que é isso? Por causa da obediência sua à palavra de Deus, o Espírito teu vive em Cristo, no Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo está vivo e traz vida para o teu espírito. Ele está dizendo isso. Não tem outro entendimento diante desse texto. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou e Jesus Cristo habita em vós, ele está falando de novo de Cristo. Ele está falando assim: aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Está falando o próprio Deus que ressuscitou Jesus Cristo vai vivificar o seu corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Está falando que habita dentro de você. O Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo habita dentro de você e na vida eterna vai ressuscitar o teu corpo para uma vida eterna. Balela, loucura, eu não sei o que você acha, problema de quem pensa. Nós seguimos firmes como igreja de Cristo, acreditando que Deus, ele pode, ele ele faz, e tudo que ele prometeu, ainda que seja surreal e loucura humana, nós estamos aqui firmados na rocha inabalável, dizendo para você, para mim, para a igreja de Cristo, que verdadeiramente esta mente espiritual, essa mente humana essa mente espiritual tem que fazer parte da nossa vida. Então, eu vou falar para você uma coisa: a inclinação da tua carne, a tua mente natural, irmãos, com certeza é inimizade contra Deus, mas a mente sobrenatural, a mente de Cristo, Paulo tem um texto que ele fala, essa é a mente de Cristo, né? Nós tenhamos a mente de Cristo em nós. Irmãos, é maravilhoso ouvir a palavra às vezes de repreensão do nosso Deus. E eu vou dizer para você, fechando com Romanos 8:1, que vai dizer: portanto, agora, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você vê que ele começa, dando um
start, né, na sua pregação do capítulo de número 8, falando para nós: ei, você é livre, nenhuma condenação tem contra você. Por quê? Porque você anda no Espírito de Deus. Aí ele faz o frisar: se você está andando no Espírito de Deus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ficou isso no seu coração? Saiba que a inclinação da tua mente, da tua carne, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei do Senhor e nem em verdade o pode ser. Aí ele fala: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agrade a Deus, esteja no Espírito, para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe, fica essa palavra no teu coração e saiba que você é sim um adorador de Deus. Mantenha as suas convicções na palavra de Deus. Não importa quem venha, com que argumento venha, com que livro venha, com que escrita venha. O que importa é que Deus é na sua vida. Amém?